convido-os a sentar confortavelmente no sofá para que possamos conversar sobre curiosidades do futebol, esse esporte que move paixões e com certeza não por coincidência. O assunto de hoje é Renato Portaluppi. De um lado, o Grêmio do Humaitá, o eterno tricolor imortal da Zenha. Do outro, o Fluminense das Laranjeiras, o tricolor carioca. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. No Fluminense, Renato, um ídolo eterno. Como jogador, Renato foi protagonista de lances que marcaram a história do clube. Exemplo maior, o gol de barriga contra o Flamengo no final da partida que deu o título carioca ao clube. Como treinador, Renato levou o Fluminense à final da Libertadores da América depois de uma conquista da Copa do Brasil. Já no Grêmio, Renato é ídolo elevado ao quadrado, pois como jogador foi o autor dos 2 gols que deram ao clube o seu maior título, o de campeão mundial em 1983. E como treinador, ele entrou numa das idas e vindas. Em 2016 assumiu a equipe, com o Grêmio completando 15 anos sem nenhum título fora do Rio Grande do Sul, e de uma forma inesperada comandou a equipe para conquistar a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa, e devolveu ao clube a hegemonia no futebol gaúcho, principalmente vencendo de uma forma rotineira o grande rival Colorado, que até então batia o Grêmio em Grenais, uma forma assim que já era considerada natural. Então Renato, sem dúvida alguma, é ídolo. Só que a sua última passagem pelo Grêmio trouxe reações negativas. E hoje, no Fluminense, ele está no Mundial, onde a equipe entrou desacreditada e chegou numas quartas de finais. Na arena tricolor, até hoje se ouve o eco do Fora Renato, porque ele era apontado não como o único, mas um dos principais responsáveis pelo fracasso da equipe nos últimos anos. Já nas Laranjeiras, Renato hoje é o grande rei novamente. Mas afinal, qual a diferença de Renato do Fluminense e Renato do Grêmio? Alguns logo irão dizer, faz parte, é o futebol é cíclico.
é de fases. Sucesso ou fracasso está ligado nos resultados. E nenhum profissional do futebol hoje em dia tem longevidade num clube. Por quê? Porque a competitividade é gigantesca. Então, se fica muito tempo num determinado trabalho, o funcionário se acomoda. Isso não é bom, nem para a empresa que o contrata, muito menos para a sua imagem. Então, ele tem que estar sempre buscando novos horizontes, novos desafios. Teoricamente tem lógica, e seria uma boa explicação. Porém, no caso do Portaluppi, existem outros detalhes, agravantes, que não nos permite aceitar como definitiva a definição do é normal. Então vejamos as diferenças. Renato no Fluminense está no Rio de Janeiro, a terra que ele adotou para viver, o estado que ele chama de lar, a cidade que ele ama, o lugar que ele construiu sua vida, que ele tem o seu apartamento maravilhoso na Zona Sul, que ele concentrou todos os seus investimentos, que ele formou uma roda de amigos gigantesca, que ele está próximo da praia, que é o grande amor da sua vida, que ele tem a sua filha. Enfim, Renato no Rio de Janeiro está em casa. Aí alguém vai dizer, então ele deveria trocar, ao invés de Renato Gaúcho, ser Renato Carioca. Não, ele é gaúcho. Ele sempre honrou o Rio Grande do Sul. Não, Renato não esconde a sua origem. Só que ele, como todo ser humano, tem o direito de escolher onde quer viver. Então, com a sua base no Rio de Janeiro, quando ele está no Grêmio, ele mora em hotel. Morar em hotel, para quem vê de fora, é maravilhoso. Nossa, teu serviço, não precisa nem trocar roupa de cama, não precisa lavar a louça. Meu Deus, o cara ganha bem, mora numa suíte. Mas vai lá, vai levar essa vida. Eu vivi muito tempo em hotéis. Falta o essencial, que é o calor humano, é a família, é você sentir em casa. Fora isso, o Rio Grande do Sul tem um clima famoso. É frio a maior parte do tempo. E Renato odeia frio. Ele gosta de praia. Poxa, aí já é um grande diferencial. O profissional, quando ele se sente em casa, ele produz muito mais. Mas vamos sair do fator região, cidade, amigos, ambiente que gosta. E vamos para o trabalho propriamente dito. No Fluminense, Renato Portaluppi tem uma direção que cobra trabalho e resultado. Tem um presidente presente. Ele está ali na beira do campo, ele não se mete, mas ele observa. Ele quer ver o time começando a trabalhar nos treinos cedo, saindo tarde e com dedicação, suando. No Fluminense, Renato é o comandante do vestiário e deu. Ele não dá pitacos. E a gente percebe a sua postura até com relação ao preparador físico. Lá nas Laranjeiras ele não chega e diz, não treina tanto. Não. Cada um no seu quadrado. Então, o resultado, a gente vê um Fluminense com os jogadores em forma, magrinhos, correndo, comendo grama, porque eles são pagos e cobrados para isso. Já no Grêmio, o Renato tinha um presidente, Pôncio Pilatos, que lavava as mãos. Um presidente que quer comandar a parte administrativa. Ele não quer saber do futebol. Então ele delega poderes e simplesmente se omite de fiscalizar. Resultado é que Renato não era cobrado. Muito pelo contrário, ele cobrava, passando a impressão que mandava até que o próprio presidente. Renato era o cara que mandava prender e mandava soltar. A palavra de Renato era definitiva. E ele estava simplesmente deitado em berço esplêndido, acomodado. Renato não treinava o time.
Aí quando a gente fala não treinava o time, ele fazia o quê? Não, é aquela coisa assim do fundamentos. Ele treinava cruzamento, chute a gol, uma ou outra jogada tática, mas só. Renato dizia para o preparador físico poupar os jogadores, porque craque que é craque não precisa não ter aquela preparação de atleta. Não, ele joga bola, ele não é atleta de Olimpíadas, ele não é fundista de 100 metros. E Renato contratava quem bem ele entendesse. E se ele cismasse com um jogador, podia ser craque, não entrava. Mas se ele abraçasse outro, poderia ser um bonde, era titular. Então a diferença de Renato no Fluminense e no Grêmio é marcante no que apresentam os times do Grêmio e do Fluminense quando ele está à frente. É impressionante, no Grêmio, o vestiário era um clube de amigos, não treinava, o jogador estava gordo. E tinha uns bondes lá, que eram os queridinhos de Renato, que eram os titulares absolutos, porque ele deixava claro, vai jogar porque eu quero, quem manda aqui sou eu. Já nas Laranjeiras é diferente. O Thiago Santos estava no Grêmio de Renato e está no Fluminense de Renato. Só que o Thiago Santos lá é uma reserva que entra só naqueles momentos que o time precisa segurar o resultado. Mas no Humaitá, ele era titular absoluto. E Renato dava para ele funções que ele não tem capacidade técnica para cumprir. Ele é um grande marcador. Poxa, mas tinha momentos que ele tinha que fazer, às vezes, de um meio armador. Renato inventava. Diogo Barbosa foi para o Fluminense, mas rapidinho perceberam que ele era um enganador. Hoje mal se ouve falar nele. No Grêmio, ele era titular absoluto. Então é por aí. No Rio de Janeiro, hoje, ele é endeusado pela torcida. Por quê? Porque ele faz a sua parte como técnico. E ele é um bom técnico quando quer trabalhar. Quando está envolvido apenas com o vestiário. Já no Grêmio ele mais vivia de folga. Porque ele é um ser humano, então ele tinha saudade do seu lar, da sua casa, que era no Rio de Janeiro. Então quando podia ele pegava um voo e casa. E o elenco ficava ali. A Deus dará. Tinha o preparador, isso, tinha o auxiliar, aquilo, mas o boi só engorda com os olhos do dono, do chefe. Então, na torcida do Grêmio, teve um racha. Tinha a maioria esmagadora, que não aguentava mais ver o time se arrastando em campo, dizendo fora Renato. E tinha aqueles que idolatram até hoje, que querem Renato de qualquer maneira. Não interessa o Grêmio. Aí quando eles olhavam, aqueles que criticavam, diziam, eles não respeitam, eles viram o coxo. Eles têm que agradecer a Renato tudo que ele deu ao clube. Concordo? Ninguém tira do Renato o mérito do que ele fez. Só que futebol, a fila anda. Não se vive de resultado, tem que continuar fazendo. E no Grêmio ele não fazia. E se o Fluminense for campeão do mundo, o que os fora Renato irão dizer? Irão dizer que esse Renato do Fluminense será sempre bem-vindo no Grêmio. Só que o Renato que tinha no Grêmio, com certeza, não vingaria nas Laranjeiras. Pois é, Renato, eu não tenho procuração para falar em nome de ninguém, então eu falo no meu nome. Boa sorte. Parabéns pelo que vem fazendo o Fluminense nesse Mundial. Esperemos que vá o mais longe possível, porque a torcida do tricolor das Laranjeiras merece, e você também. O título a gente sabe que já é algo mais complicado. A diferença entre o preparo dos europeus e a realidade do brasileiro realmente salta aos olhos. É um abismo abissal. Mas você já chegou muito longe. Se possível, vá além. E lógico, mais cedo ou mais tarde, você voltará a treinar o Grêmio. O que a gente pode sonhar é que venha o Renato do Fluminense e pronto para fazer um grande trabalho, sem se acomodar, para do nada se transformar no Renato do Grêmio, que realmente está longe daquele ídolo que a gente sonha ter no comando do nosso time.